Então, hoje a gente vai falar sobre o experimento de Faraday, tá? Quem foi, então, Michael Faraday, que é o dono do experimento? Faraday foi um físico e químico britânico. Ele viveu eu tô olhando a cola aqui do lado, de 1791 a 1867, tá? Ele é o responsável por uma das maiores descobertas que a gente tem na física e que praticamente permite com que a gente tenha um mínimo de conforto hoje em dia. Se eu tenho uma lâmpada acesa, um banho quente, entre outras comodidades, né, para a energia elétrica, o responsável é Faraday, tá? Ainda a principal contribuição de Faraday foi a descoberta do fenômeno da indução eletromagnética. Faraday tem uma história bem interessante, tá? Ele era muito pobre, mas ele se interessava muito por ciência, e aí eu não lembro o nome, eu acho que é Royal, nossa, em inglês tá ótimo. O Instituto Real, vamos dizer assim, de Londres, tinha umas apresentações sobre ciência, sobre física, e ele ia, porque ele se interessava muito. Aí um dia ele conseguiu uma vaga de ajudante de laboratório, e aí ele trabalhava no laboratório, eu não lembro o nome do físico que contratou ele, tá? E daí acontecem umas coisas muito interessantes, porque na verdade quando ele começa a se destacar dentro dessa parte da elétrica, o físico que era responsável por ele fica meio, tipo assim, meio com inveja e põe ele numa linha de pesquisa que não tinha nada a ver com o que ele gostava de estudar, então ele fica muito frustrado. E daí, quando o chefe dele morre, ele assume o laboratório e aí ele pode voltar para a linha de pesquisa dele original, que era essa parte de elétrica e eletricidade. Só que ele não tinha muito estudo. E então, assim, os estudos dele careciam de matemática, de modelos matemáticos para poder ser justificados, por conta dessa deficiência na educação dele. E aí, tipo assim, com o tempo, ele começa a desenvolver, não chega a ser Alzheimer, mas ele começa a ter uns lapsos de memória e ele entra em depressão. Então, o final da vida dele foi com problemas de memória e a esposa dele relatava que ele tinha uma melancolia profunda, assim. Aí, mais pra frente, depois que ele descobre o fenômeno, né, ele não tem a formalização, ele não tem as contas que modelam o fenômeno. Maxwell, que é o oposto dele, era um menino super rico e bem estudado, lê a pesquisa dele e fala assim, não, eu vou formalizar isso aqui. E aí ele faz os cálculos e daí a gente tem tudo, desde motor, gerador, até a internet, tudo vem por conta do Faraday e do Maxwell trabalhando juntos. Tem um episódio do Cosmos que conta a história do Faraday, é muito legal, vale a pena ler. Ler não, assistir. Bom, mas como é que foi o experimento, né? Faraday estava lá no laboratório dele e ele tinha duas bobinas, tá? O que são bobinas? Bobinas é o fio enrolado de maneira que nem uma espiral de caderno, tá? Dessa vez eu não me prestei a fazer, né, experimentos com artes manuais, né? Porque o último foi bem sofrível. Mas a gente vai ver se num simulador. Mas basicamente, provavelmente eu vou botar alguma foto de uma bobina aqui. É um fiozinho enrolado como se fosse uma espiral de caderno, tá? Então ele tinha as duas e ele estava fazendo alguns experimentos com eletricidade, tá? Então, uma bobina, eram duas, uma estava ligada, passando corrente elétrica, ligada numa bateria, numa fonte de energia que eu não sei qual que é, e a outra estava desligada, só que elas estavam próximas uma da outra. E aí, o que ele percebeu? Que nessa aqui que estava desligada, também passava a corrente elétrica quando passava nessa daqui que estava do lado que estava ligada. Qual que foi a conclusão dele? Bom, se essa daqui está desligada e nessa aqui a única coisa que tem passando é corrente elétrica, tem alguma coisa na corrente elétrica que está fazendo outra corrente elétrica passar nessa daqui que está do lado. De fato, é isso, né? Se a gente lembrar do experimento de Ørsted, o que Ørsted fala? Que quando a corrente elétrica passa, ela gera um campo magnético.
Então, o que que acontece? Quando eu tenho a presença de um campo magnético e ele está em movimento, que é o que acontecia nessa espiral daqui, então a corrente elétrica passava, e se ela passava, ela gerava um campo magnético, e esse campo magnético estava em movimento. A hora que ele passava, esse campo magnético gerado pela corrente elétrica daqui, fazia alguma coisa na outra espira, que os elétrons dela se movimentavam e gerava a corrente elétrica. Na verdade, o que que é? O campo magnético da corrente daqui induzia, e por isso que é o fenômeno da indução eletromagnética, ele induzia uma corrente elétrica aqui. O campo magnético, né, esse ímã que gerava aqui, fazia com que os elétrons da outra se movimentassem e gerassem corrente elétrica, tá? Bom, se o fenômeno da corrente elétrica, o campo magnético gerado pela corrente elétrica, induzia uma outra corrente elétrica num outro fio, então eu ia falar Oersted, o que Faraday pensou? Ele falou assim, bom, um ímã, ele tem campo magnético, então se eu passar um ímã pelo meio de um condutor, né, pelo meio de uma espira, vai gerar corrente elétrica, e de fato foi o que aconteceu, tá? Então, o que Faraday provou foi que um campo magnético, quando ele está em movimento, então faz de conta que aqui são as voltinhas. Enquanto ele está em movimento, então o fluxo dele passa, né, o fluxo do ímã passa pelas espiras, eu tenho corrente elétrica, tá? E aí tem algumas peculiaridades, é aí que surge um negócio chamado corrente alternada. O ímã, a hora que o polo norte se aproxima da espira, tá? É que eu não tenho, né? Mas eu vou mostrar isso num simulador daqui a pouco. Então, quando o polo norte se aproxima da espira, a corrente elétrica, ela gira no sentido anti-horário. Quando o polo sul se aproxima, ela gira no sentido horário, tá? Então, o que acontece? Com o movimento do ímã, a corrente elétrica, cada hora ela vai para numa direção, tá? E aí isso é chamado de corrente alternada. A corrente das baterias, ela é chamada de corrente contínua, porque isso não acontece. O fluxo de elétrons vai e passa na mesma direção. No fenômeno da indução, a corrente ela vai no sentido, conforme você vai variando o fluxo, a corrente alterna o sentido que ela está andando. É importante ter em mente que um ímã parado perto de uma espira ou dentro de uma bobina e espira é a mesma coisa. Se ele está parado, ele não gera corrente elétrica. Ele tem que estar em movimento para o fluxo do campo magnético. O que é o fluxo? As linhas de campo, a quantidade de campo magnético passando varie, e é essa variação que vai gerar a corrente elétrica, tá? Foi a primeira vez que foi possível obter corrente elétrica sem usar nenhuma fonte de energia, como o caso de uma pilha ou de uma bateria, tá? Eu vou mostrar então agora usando um simulador como foi que foi feito o experimento. São dois simuladores, na verdade, tá? São duas situações diferentes, e daí eu volto para concluir, ok? Então vamos lá, ó. Isso aqui é um simulador de um gerador, tá? Que é uma das consequências da descoberta do Faraday, o surgimento dos geradores elétricos. Na verdade, esse simulador, ele representa de uma maneira bem simplória o funcionamento de uma usina hidrelétrica, tá? Então a gente tem um ímã, esse negocinho marrom é como se fosse uma... Putz, eu esqueci o nome disso aqui. Igual usa em moinho, que gira a água, né? O moinho, ele usa o movimento da água para funcionar, né? É a mesma ideia. Então, você tem uma torneira. Aqui são as duas voltas da espira, tá? Uma espira com dois arcos. E aqui a gente tem a lâmpada. Bom, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Aqui. Então, agora eu tenho o campo magnético do ímã, né, aparecendo aqui para mim. O ímã está parado. Se o ímã está parado, você não tem passagem de corrente elétrica. Essas bolinhas aqui dentro da bobina, elas representam a corrente elétrica. Se está parado, não tem passagem de corrente, ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho a torneira. Então, ó, abri um pouquinho a torneira. Percebam que o campo magnético do ímã está se movimentando, ó. As flechinhas mostram isso, tá? E a bússola também. O que acontece? Como está se movimentando,
a gente tem passagem de corrente elétrica na bobina e a lâmpada acende. O que a gente tem que prestar atenção? Ó? A corrente, ela vai e ela volta, tá? Ó, agora ela está voltando. Por que isso acontece? Quando o polo sul se aproxima da bobina, a corrente ela vai para o sentido horário. Deixa eu colocar mais devagar para ver se dá para ver isso, ó. Aqui, ó. Polo norte passando, aliás. Então, aqui, ó, mais devagarzinho. Polo sul se aproximando, corrente elétrica indo para o sentido horário. Agora, o polo norte está se aproximando, corrente elétrica vindo para o sentido anti-horário. Polo sul se aproximando, corrente elétrica indo para o sentido horário, tá? Bom, a corrente gerada por esse tipo de motor, né? A corrente gerada por um campo magnético, ela é chamada de alternada por isso, porque ela só acontece quando o ímã está em movimento, né? E aí isso implica que os polos vão alternar. Então, uma hora a corrente gira para um lado e outra hora a corrente gira para outro lado, tá? No Brasil, os aparelhos funcionam com 60 Hz de frequência, tá? Então, o ímã, ele altera 60 vezes a polaridade dele, né? A corrente, ela vai e volta 60 vezes por segundo, é muito rápido. Bom, o que a gente precisa ver? Então, aqui tá bem devagarzinho, percebe que a lâmpada, ela tá, né, bem fraquinha. O que acontece se eu aumentar aqui e girar o ímã mais rápido? Se eu giro o ímã mais rápido, ó, agora dá para ver bem a corrente elétrica alternando, né? Se eu giro o ímã muito mais rápido, o fluxo varia muito mais rápido, o campo magnético alterna muito mais rápido. Consequentemente, a lâmpada brilha muito mais forte, porque você tem muito mais corrente elétrica passando, tá? O que pode alterar também? Aqui eu tenho, vamos parar ele um pouquinho aqui, ó. Aqui eu tenho, então, duas espiras. E se eu diminuo a espira, eu vou deixar uma só, tá? Vamos dar play. A luminosidade da lâmpada é bem menor, tá? Porque como só tem uma espira, só tem uma passagem de corrente elétrica, né? A quantidade de fio disponível é menor. Então, a lâmpada, ela vai acender mais fraquinha. Se eu aumento, ó, duas... Se eu aumento a quantidade de espiras, a luz, obviamente, vai ser muito mais intensa, tá? Porque daí eu tenho mais corrente elétrica circulando no circuito, ok? Esse aqui é um outro simulador do FET também, eu vou deixar o link nos comentários. E, na verdade, ele mostra uma outra situação, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho uma bobina. Nesse aqui, eu não consigo mudar a quantidade de espiras, tá? Uma lâmpada e um voltímetro para medir a tensão, tá ok? Percebam, ó, a simulação já está acontecendo. O ímã, ele está parado, tá? Em torno do, né, aqui na região da espira. Ele não está se movimentando. Como ele não se movimenta, o fluxo magnético, né, que são as linhas de campo aqui, elas não variam dentro da espira. E como não variam, você não tem passagem de corrente elétrica, a lâmpada não acende, tá? Então, agora eu vou movimentar o ímã. Então, vamos lá. Ó. Se eu movimento bem devagarzinho, até perdi a mão aqui, ó. A lâmpada acende fraquinha. E percebam que aqui, assim, ó, essa região aqui, a quantidade de linhas de campo aqui e aqui no final, ela é praticamente a mesma. Então, quando elas passam, você não tem uma variação no fluxo. Ele é o mesmo do começo ao fim. Então, ó, você já, ó, é que ali acho que ele pegou um pedacinho de uma coisa. Ele é o mesmo do começo ao fim. Então, ó, eu vou deslocar ele. E, ó, como é constante, né? O campo é igualzinho em toda a região aqui, não ocasiona a passagem da corrente elétrica, ok? Agora, o que acontece quando o campo varia? Se o campo varia, a corrente elétrica surge, tá? Se eu faço isso bem, é que aqui não dá para controlar muito bem. Se eu faço isso bem devagar, a lâmpada acende menos. Olha também na questão ali da tensão.
ela não chega aí até o final. Agora, se eu faço isso muito rápido, aí a lâmpada acende bastante e a tensão também varia bastante, porque a corrente varia. Percebam aqui, para cada hora a flechinha da tensão, ela vai para um lado, por conta da corrente ser alternada, tá? Esse simulador aqui, ele não mostra o fluxo da corrente elétrica, só que cada hora ele vai andar para uma direção diferente, ok? Tá? Ela vai percorrer um momento no sentido horário e no outro anti-horário, mas aqui não vai ter como ver porque ele não mostra, tá? É só uma outra representação, o fenômeno é o mesmo. Bom, então uma vez entendido que o fluxo, a variação do fluxo magnético gerava uma corrente elétrica, Lenz, na verdade Heinrich Lenz, que deixa eu pegar minha cola. Eu esqueci de colocar a nacionalidade dele, mas tudo bem. Ele viveu de 1804 a 1865. Ele complementou a lei de Faraday, tá? A lei da indução magnética. Porque o que acontece? Se a corrente elétrica, ela gera um campo magnético, então quando o ímã passa no meio, ele gera a corrente. Essa corrente que aparece, ela também tem um campo magnético. Então fica o campo magnético do ímã e o campo magnético da corrente elétrica que foi gerada, tá? Esse campo magnético que surge quando a corrente elétrica é induzida, esse campo magnético, ele é o oposto, ele tem sentido oposto do campo magnético do ímã que gerou a corrente, tá? Quando o ímã passa no meio, surge um campo magnético contrário do campo magnético do ímã, e aí você tem o efeito de repelir, tá? A espira vai repelir o ímã, mas só durante esse momento, tá? Que tem a passagem da corrente elétrica, depois o efeito some. Quem descobriu isso foi Lenz, ele complementou a descoberta de Faraday. Então, por que a indução eletromagnética, que foi o que Faraday descobriu, é tão importante, tá? A indução eletromagnética, bom, o que os caras pensaram? Bom, se eu pego um ímã e passo no meio de uma bobina e isso gera corrente elétrica, se eu arranjar um jeito de movimentar o ímã, eu gero energia elétrica sempre que eu precisar. E foi exatamente isso que aconteceu. O experimento da indução eletromagnética, né, o experimento de Faraday, ele é o pai do gerador elétrico. Um gerador elétrico, ele não gera energia elétrica, tá? Ele transforma fontes de energia. Então, por exemplo, eu tenho uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica, a gente vai ver os próximos vídeos e vai explicar melhor. Mas ela tem a água, aí tem a turbina e tem o gerador. Então, o que acontece? Dentro do gerador, eu tenho um ímã e uma espira. E a hora que a água movimenta um deles, a queda da água movimenta um deles, eu tenho geração de corrente elétrica. Quanto mais água passa, mais rápido gira a bobina, né, o ímã ou a espira dentro, mais geração de energia elétrica eu tenho. Então, eu tô tendo conversão de energia. Então, um gerador, ele não gera energia, tá? Ele transforma energia, uma fonte de energia em outra. Tem um negocinho, um experimento que é clássico, que o pessoal se senta numa bicicleta e pedala, acende uma lâmpada. Isso é um gerador, tá? Quando você pedala, você está movimentando uma das partes de dentro do gerador, ou o ímã ou a bobina. Então, com o seu esforço físico, está transformando em corrente elétrica usando o movimento da bobina, né, do gerador lá dentro, tá? Da espira ou do ímã dentro da bobina. Basicamente, todas as usinas que a gente tem funcionam com esse princípio. O experimento da indução eletromagnética, ele é primordial para a gente ter uma explosão nas descobertas e nas novas tecnologias, tá? Então, porque o principal é ter energia elétrica, e com o experimento foi possível, então, pela primeira vez, gerar energia elétrica sem precisar de bateria, que não é algo muito eficiente, bateria, tá? Tanto é, né, que a gente precisa carregar o celular quase sempre, né? Quase sempre não, sempre, senão acaba. Bateria não é algo eficiente quando você precisa gerar muita energia. Os próximos vídeos agora, então, vão ser sobre tipos de energia que a gente tem, ok? Então, guardem aí na cabeça qual foi o experimento de Faraday. Se tiver alguma dúvida, pergunta, põe aí nos comentários. E é isso. Até!